Em 1986, o mundo assistiu em choque à explosão do reator 4 da usina de Chernobyl, na Ucrânia. Imagens da catástrofe correram o planeta, mostrando a fúria devastadora do átomo. Mas o que realmente aconteceu naquela noite fatídica? A versão oficial vocês já conhecem. O que eu vou te contar agora são os segredos que permanecem ocultos sob toneladas de concreto e aço contaminado. Preparem-se, porque hoje vamos mergulhar no coração da Ucrânia, na zona de exclusão, para desvendar os mistérios sinistros de Chernobyl. A história oficial diz que, na madrugada de 26 de abril de 1986, durante um teste de segurança mal conduzido, o reator número 4 da usina de Chernobyl sofreu uma explosão de vapor catastrófica. A explosão lançou material radioativo na atmosfera, contaminando uma vasta área e forçando a evacuação da cidade de Pripyat. Mas essa versão é apenas a ponta do iceberg radioativo. Relatos de cientistas e testemunhas oculares desafiam o silêncio imposto pelo governo soviético, pintando um quadro muito mais sinistro. Imaginem só, um reator nuclear do tamanho de um prédio de 10 andares, explodindo com a força de uma pequena bomba atômica. Uma coluna de fogo e fumaça tóxica, visível a quilômetros de distância, engolfando o céu noturno da Ucrânia. E o pior, a radiação mortal se espalhando pelo vento, contaminando tudo em um raio de quilômetros. Essa é a verdadeira face de Chernobyl, uma tragédia muito maior do que nos contaram. GAP-3US. A União Soviética, em seus comunicados oficiais, minimizou o impacto da radiação liberada em Chernobyl. Mas documentos secretos, revelados após o fim da Guerra Fria, contam uma história diferente. Cientistas independentes, com base em análises de solo, água e vegetação, estimam que a contaminação foi muito maior do que a admitida pelo governo. De um lado, a verdade devastadora sobre a radiação que se espalhava como um fantasma invisível, contaminando tudo em seu caminho. Do outro, a poderosa máquina de propaganda da União Soviética, pronta para silenciar qualquer um que ousasse questionar a versão oficial. A verdade, como sempre, era incômoda demais para ser revelada. E em Chernobyl, ela se manifesta na forma de mutações genéticas, doenças inexplicáveis e na sombra constante do câncer que paira sobre a região até hoje. GAP-3US. Enquanto o mundo assistia estarrecido às imagens do incêndio em Chernobyl, milhares de pessoas, em sua maioria jovens soldados e bombeiros, foram enviados para a linha de frente de uma batalha contra um inimigo invisível: a radiação. Eram os liquidadores, heróis anônimos que arriscaram suas vidas para conter o inferno nuclear. Com pouca ou nenhuma proteção, esses bravos homens e mulheres enfrentaram a fúria invisível do átomo. Eles limparam escombros radioativos, construíram o sarcófago de contenção e sacrificaram suas vidas para evitar uma catástrofe ainda maior. Muitos nem sabiam ao certo o que era radiação, mas mesmo assim, cumpriram suas missões com coragem e determinação. Muitos morreram nas semanas e meses seguintes, vítimas do envenenamento por radiação. Graças a eles, a tragédia de Chernobyl não se transformou em um evento de extinção global. GAP-3US. E se, além do desastre nuclear, Chernobyl fosse também o palco de experimentos ainda mais sinistros? Documentos secretos da KGB, liberados após a queda da União Soviética, revelam que a usina abrigava um centro de pesquisa militar ultra-secreto. Especula-se que os cientistas soviéticos estavam desenvolvendo armas nucleares de última geração, capazes de superar qualquer defesa inimiga. Alguns pesquisadores acreditam que o acidente de Chernobyl pode ter sido provocado por um desses experimentos que saiu do controle. E Chernobyl
Com sua atmosfera de segredo e isolamento, era o local perfeito para testar essas novas tecnologias mortais. Mas a que custo? A busca pela superioridade militar justificava colocar em risco a vida de milhões de pessoas? GAP-3S. Em meio ao terror e à incerteza que se seguiram à explosão de Chernobyl, relatos de aparições misteriosas começaram a circular entre os moradores da região e os próprios liquidadores. Testemunhas oculares afirmam ter visto uma criatura enorme e escura, com asas longas e brilhantes, sobrevoando a usina nos dias que antecederam o desastre. Essa criatura, que logo ficou conhecida como a Garça Negra de Chernobyl, se tornou parte do folclore macabro do desastre. Alguns acreditam que a ave gigante era um presságio, um aviso da tragédia iminente que se abateria sobre a usina. Seria apenas uma alucinação coletiva? Ou haveria algo mais por trás daquela aparição fantasmagórica? GAP-3S. 35 anos se passaram desde o desastre de Chernobyl, mas as feridas daquela tragédia continuam abertas. Milhões de pessoas ainda sofrem com as consequências da radiação e a região da usina permanece como um fantasma da era nuclear. A Rússia, herdeira da União Soviética, ainda mantém muitos documentos sobre Chernobyl em segredo absoluto. Por quê? O que eles temem que seja revelado? Será que a verdade sobre a causa do acidente é ainda mais terrível do que podemos imaginar? Enquanto a verdade permanecer oculta nos arquivos secretos do Kremlin, a sombra de Chernobyl continuará a pairar sobre o mundo. GAP-36S. Chernobyl, mais do que um desastre nuclear, é um símbolo da arrogância humana, da nossa fé cega na tecnologia e da nossa capacidade de subestimar o poder da natureza. A sombra da Garça Negra ainda paira sobre a usina destruída, um lembrete constante de que a verdade, por mais incômoda que seja, sempre encontra um jeito de vir à tona. E você, o que acha? Acredita que a Rússia ainda esconde segredos sobre Chernobyl? Deixe sua opinião nos comentários e vamos desvendar juntos os mistérios que envolvem essa tragédia. Chernobyl continua sendo um dos maiores mistérios da era moderna. As perguntas sem respostas, os arquivos secretos e os relatos inexplicáveis fazem com que a tragédia vá muito além de um simples acidente nuclear.